eu sou a professora Mônica e eu tô gravando esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre outras orientações para além daquelas que já estão no ambiente virtual de aprendizagem. Especialmente sobre a questão das visitas a campo e outras alternativas que a gente pode pensar no desenvolvimento de um projeto integrador em tempos de pandemia, em tempos de que a gente tem que praticar o isolamento social. Então, é importante a gente pensar juntos aqui em algumas alternativas. Antes disso, eu quero retomar algumas ideias importantes sobre o desenvolvimento do projeto integrador. Então, eu vou compartilhar com vocês agora um conjunto de slides para que a gente possa retomar essas orientações. Bom, então como vocês sabem, o projeto integrador ele é um desenvolvimento, né, ele parte dos princípios das metodologias ativas, em específico da aprendizagem baseada em problemas e por projetos, e também do design centrado no ser humano, que é o design thinking, né? Durante esse processo de desenvolvimento do projeto integrador, então, vocês vão passar por 3 fases essenciais, né? Que é a aproximação ao tema e elaboração e análise do problema, o desenvolvimento de ações que levem à resolução do problema, a socialização dos conhecimentos produzidos, e para isso, né, o processo de produção mesmo do projeto integrador, ele ocorre a partir da tríade, ouvir, criar e implementar, que vocês já ouviram bastante sobre esse ciclo, né? Ele é um ciclo que ele pode ser repetido, ele pode ser refeito diversas vezes, quantas vezes vocês acharem necessário no desenvolvimento do projeto, tá? Mas acho que um ponto importante é lembrar que o processo todo, ele é centrado no ser humano. Então, portanto, nesse desenvolvimento, a gente precisa praticar alguns conceitos, como, por exemplo, da empatia, de que a gente precisa ouvir as pessoas para que depois a gente pense em soluções. E não o oposto, né? A gente tem um determinado problema e a gente já vem com uma solução pronta. Não, a gente precisa primeiro ouvir as pessoas para que a solução pensada seja coerente com aquelas necessidades do público para quem a gente está desenvolvendo a solução, tá? Isso é um conceito bastante importante que eu queria reforçar aqui também no nosso vídeo. Bem, e aí eu elaborei aqui uma tabela que eu quero compartilhar algumas ideias com vocês. Vamos pensar então no processo de ouvir. Como eu disse, o processo de ouvir ele é um processo empático, né, de escuta empática. O que a gente quer com o processo de ouvir? A gente quer identificar o desejo das pessoas e da comunidade ou do fenômeno a ser estudado. E aí a gente pode, com isso, captar o que de fato é significativo para os envolvidos e não para os pesquisadores e profissionais. Lembra o que eu falei há pouco? Então, a nossa solução ela precisa ser centrada nas necessidades reais da população para quem a gente está desenvolvendo uma determinada solução. E não nas vontades ou na experiência que a gente tem, né, não somente, né, na experiência que se tem sobre um determinado problema. Tá? Então, o importante nesse processo é mesmo a empatia, é mesmo realizar uma escuta da população, enfim, ou da empresa, ou da escola, ou enfim, para quem a gente está desenvolvendo de fato a solução, tá? Para isso, a gente tem aqui algumas ferramentas. A gente tem a observação participante, né? A gente tem entrevista com membros da comunidade, a entrevista com especialistas que entendam do fenômeno estudado, a autodocumentação e o grupo focal, que são algumas formas da gente praticar a nossa escuta. Bem, a partir dessa escuta inicial, a gente tem um outro processo, dentro ainda do processo de ouvir, que é o da definição do tema específico do grupo, tá? Então, a partir da observação e da escuta, o grupo deve definir especificamente o tema a ser trabalhado pelo grupo. Então, vamos lá. Vocês têm um trabalho, vocês têm um tema específico que a Univesp fornece para vocês, e a partir desse tema vocês têm a possibilidade de escolher um assunto mais específico relacionado a esse tema, tá? E aí, a partir da escuta, né, a partir do processo anterior, que é o de ouvir, vocês coletam dados e precisam, então, organizar esses dados, né, então, é organização e compartilhamento de dados coletados a partir do uso de ferramentas como, por exemplo, esquemas, gráficos, mapas conceituais e outras estruturas, tá? Vocês também podem realizar uma sessão de brainstorming, por exemplo, pelo Google Meet, para definir o trabalho, o tema, né, o tema específico que o grupo vai focar no desenvolvimento desse projeto. Então, esse é o processo de definição do tema específico do grupo a partir do tema que é dado pela Univesp. Bem, aí a gente entra num outro processo, né? Depois de definido o tema específico, a gente tem um outro processo que é a definição do problema que cada grupo vai
que vai estudar. E aí a gente entra, então, qual é o objetivo, né, principal desse processo? Que o problema a ser trabalhado durante o desenvolvimento do projeto deve ser compatível com o tempo determinado para o projeto, buscando uma delimitação adequada. Aqui é importante reforçar que lembrem-se que um dos processos do Design Thinking é justamente pensar em soluções que sejam viáveis de serem desenvolvidas. Então, e aí quando a gente pensa em o que é viável de ser resolvido, a gente também tem que colocar a variável tempo, né? Então, eu tenho tempo de pensar na solução que eu estou pensando? Eu tenho tempo para resolver o problema que eu estou pensando em resolver? Então, esse é um ponto importante que vocês devem lembrar ao longo do desenvolvimento desse projeto, tá? Para isso, a gente tem aqui, ó, a redação de uma frase que retrate o problema central que emergiu durante a compilação e interpretação de dados coletados. E aí, vocês podem novamente, né, a partir dessa definição do problema, vocês podem realizar uma nova coleta de dados a partir do problema definido, e aí realizar uma observação, uma autodocumentação, uma entrevista com especialistas e outros membros da comunidade, assim como um grupo focal. E a gente volta para o passo 1, que é o passo de ouvir novamente, tá? Então, por isso que eu disse que o processo ele é cíclico, ele é constante, né? Então, vocês podem fazer várias escutas ao longo do semestre, tá? E aí eu quero lembrar de novo que a gente vai tratar nesse vídeo, então é importante que vocês assistam até o final, para a gente pensar em algumas soluções para realizar essas escutas, realizar esse projeto em tempos de pandemia, né, em que a gente tem que praticar o isolamento social. A gente está falando aqui em campo, a gente está falando em ouvir pessoas, mas a gente pode ouvir pessoas não presencialmente, a gente pode pensar em outras formas de ouvir as pessoas, como, por exemplo, por meio de um Google Meet, né? Normalmente vocês me veem na TV Cultura, né, que é onde a gente grava as nossas videoaulas, no estúdio, né, enfim. E hoje, né, nesta videoaula, eu estou gravando essa videoaula da minha casa. Então a gente consegue pensar em soluções em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, para que a gente consiga resolver. E aí eu quero reforçar que nesse processo a tecnologia ela vai nos ajudar, né? A gente consegue pensar em diversas tecnologias, em diversas ferramentas que podem ajudar a gente mesmo que de longe, a realizar a escuta, a realizar o nosso projeto integrador, a me reunir com o meu grupo, a compartilhar dados com os meus grupos, mesmo que seja de longe, tá? Bom, então continuando aqui, a gente entra então na segunda etapa, que é o criar. Qual é o objetivo da segunda etapa, que é o criar? É a definição da solução prototipada, né, a criação de um protótipo que traga análises envolvendo o problema em estudo, desenhos e estrutura da solução e elaboração. Para isso, a gente tem o brainstorming, a gente tem storyboard, né, ou softwares de planejamento e de cocriação coletiva, de conhecimento, que podem ser empregados nesse momento também. A gente também, de novo, aparece a entrevista e grupo focal para coleta de feedback com especialistas ou membros da comunidade apresentando o protótipo criado pelo grupo. É interessante dizer nesse processo, né, e reforçar aqui, eu já falei algumas vezes e quero reforçar novamente, que a escuta ela é presente em todo o processo, né? Então, tudo que a gente está desenvolvendo, a gente está pensando sempre em quem a gente está desenvolvendo. Se a gente está falando em design centrado no ser humano, o centro é o ser humano. Então, se eu estou desenvolvendo uma solução para uma determinada população, para uma pessoa, para um aluno, para uma empresa, enfim, eu preciso entender o que essa pessoa precisa, ou o que essa empresa precisa, eu preciso entender as necessidades para quem eu estou, né, de quem eu estou e para quem eu estou desenvolvendo uma solução, para daí eu conseguir pensar, criar e desenvolver protótipos ou soluções focadas realmente na necessidade e focadas realmente no ser humano, tá? Isso é um ponto muito importante. Bom, e aí finalmente a gente entra no passo 3, que é o implementar, que basicamente é a definição de um plano de ação específico para a implementação do protótipo. Vejam só, vocês já criaram, né, ou vão criar, né, logo no início do projeto, um plano de ação, pensando na organização toda do projeto, né, pensando em toda a organização do projeto, com todos os integrantes do grupo, né. E aqui é uma fase específica, que é justamente a implementação do projeto, né, do protótipo. Desenvolvi algo, preciso implementar para que eu teste esse protótipo, para que eu
verifique com as pessoas para quem eu desenvolvi se de fato esse protótipo funcione, tá? Então, é importante pensar também, de novo, a questão da viabilidade, né? Se eu estou desenvolvendo algo que eu não vou poder aplicar em campo porque eu estou em isolamento social, porque a empresa não vai poder, então eu tenho que achar outras formas de apresentar e representar esse meu protótipo, tá? E a mesma coisa para quem, por exemplo, vai para uma escola, que nem sempre, nem todas as cidades estão com aulas, na verdade não estamos em aulas, né? Então a gente precisa pensar em como resolver isso em época de pandemia, em época de isolamento social, isso é muito importante. Bem, e aí então, para isso eu tenho algumas ferramentas. Então, análise temática dos dados para adequar o protótipo segundo o feedback recebido na etapa anterior, e também a redação do plano de ação para a implementação da solução criada pelo grupo. São algumas ferramentas, algumas técnicas que a gente propõe que vocês realizem no momento de implementar o protótipo. Vamos para a parte das alternativas possíveis, né? Já que eu falei tanto da questão do Covid, né? No caso, a gente está em época estamos em processo de pandemia, né? Estamos em período de pandemia e de isolamento social. Então, se não for possível realizar as visitas a campo, a gente sugere alguns planos de ação aqui para que vocês possam realizar o projeto integrador sem problemas. Bom, o primeiro é contextos educacionais ou empresariais familiares ao grupo de alunos. Ou seja, eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho, eu tenho um professor que eu tenho contato por telefone, ou no caso do filho, provavelmente presencialmente, ou se tiver em uma casa separada, também posso ligar, né? Então, assim, como que eu consigo ligar, como é que eu consigo me comunicar com as pessoas, como eu consigo me comunicar com as pessoas sem estar presencialmente com elas? A gente sabe que isso é possível, né? Por exemplo, o WhatsApp, todo mundo hoje utiliza muito o WhatsApp, né? Outras ferramentas de comunicação, como por exemplo o Google Meet, né? Ou até o próprio telefone, né? Hoje em dia quase ninguém mais faz ligação. Mas também é uma outra possibilidade, consigo fazer uma ligação do meu telefone, ou do meu celular, ou do meu telefone de casa, para alguém que pode me ajudar a coletar algum dado que vai ajudar o meu projeto, né? Ah, lembrei que uma tia minha é professora, vou ligar para ela. Lembrei que meu sobrinho tem uma empresa. De repente, eu posso utilizar esses cenários como possíveis, né, para o desenvolvimento do projeto integrador. Outros contextos, né, macros de políticas e avaliações e regulações que podem ser encontradas online. Então, eu consigo ver na internet, eu consigo pesquisar na internet, né, por exemplo, avaliações educacionais que estão online, por exemplo, no site do INEP, a Prova Brasil, enfim, tem vários tipos de provas que eu consigo acessar online. Por que não olhar para uma escola e os resultados dessa escola para algum teste, né, para alguma prova, uma prova oficial, né, e também pensar em alguma coisa a respeito, olhando para essa prova, né? Por que não também analisar esses dados, que a gente pode até dizer que são bibliográficos, né? A gente pode ir por um caminho como esse, a gente pode analisar esses dados que estão online para criar algo pensando nos dados que a gente encontrar online, né? A gente sabe que muitas escolas, por exemplo, ou empresas têm sites, têm blogs, têm Facebook, enfim, a gente consegue também coletar dados, esses tipos de dados nas redes sociais e nos próprios sites que estão online aí e abertos. E uma outra possibilidade é utilizar justamente as redes sociais, o LinkedIn, ou o Facebook, ou o Instagram, enfim, como forma de entrar em contato com pessoas. Então, vou pesquisar lá, por exemplo, sei lá, alguém da Microsoft, alguém da Google que queira participar do meu projeto, por que não? E aí eu tento entrar em contato com essas pessoas via redes sociais, né? Talvez a gente tenha alguma resposta também em relação a isso. É bem interessante pensar nessas outras alternativas para o desenvolvimento do projeto integrador, para que ele continue, mesmo em tempos de isolamento social, mesmo em tempos em que a gente não consegue realizar a visita a campo, né, e realizar a escuta fisicamente, né, a conversa física, né, e presencial com as pessoas, que a gente consiga realizar isso em momentos virtuais, tá? Então essas são algumas alternativas que a gente coloca aqui para vocês. Talvez vocês consigam pensar em outras também. E isso é justamente esse processo. A gente dá algumas alternativas para que vocês também consigam
pensar e tentar, de repente, encontrar outras que fazem mais sentido para vocês, tá? O importante é tentar o máximo possível realizar a prática, tá? Quando não for possível, claro, você vai ter um orientador de projeto integrador, que tá aqui nesse próximo slide, é o nosso facilitador e o nosso mediador. Então, você vai ter o apoio de uma pessoa que vai fazer toda a orientação do seu projeto integrador e vai te ajudar a encontrar uma solução viável para você, tá? Então, a gente, os facilitadores e os mediadores, eles vão atuar no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, na organização dos grupos, na mediação das atividades realizadas pelos grupos, nas reuniões quinzenais com cada grupo pelo Google Meet, e também tirar dúvidas, dar sugestões, realizar feedback com vocês, fazer todo o acompanhamento do projeto integrador de vocês. Então, é importante que vocês assistam as videoaulas, vejam os vídeos, retomem alguns conteúdos que às vezes vocês vão falar, mas eu já vi esse vídeo, mas retomem todo esse conteúdo para que vocês consigam pensar em possíveis soluções para o momento que a gente está vivendo, claro, e para que vocês consigam produzir projetos integradores cada vez melhores, tá? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, espero que o semestre seja um semestre tranquilo e que vocês consigam desenvolver um projeto integrador super interessante. A gente gosta, inclusive, de receber feedbacks sobre aquilo que vocês estão desenvolvendo. Então, fiquem também à vontade em nos enviar, vira e mexe, vocês mandam, a gente publica isso no nosso site e é bem interessante, é bem importante para a gente ter esse feedback também. Então, eu vejo você numa próxima videoaula e desejo para você um ótimo trabalho e um ótimo semestre.